E Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e a outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a sua vida como um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o teu servo. Há um contraste muito grande nessas palavras aqui, em 1 Reis 19, do que foi feito, do que Deus fez através do profeta Elias, em 1 Reis 18, quando Deus desceu naquela oração que Elias fez, que não durou mais do que 8 segundos, e que Deus mostrou ao povo e a todos que ali que estavam que ele era Deus e que não havia nada demasiadamente impossível para ele. Mas muitas das vezes Deus ele mostra as tuas misericórdias através de fé, através de poder, através de cura, de libertação, de portas abertas, para que através desses milagres, através desses poderes que Deus realiza, o homem de Deus e a mulher de Deus, eles venham a testemunhar da grandeza de Deus. Elias, ele está agora fugindo diante de Jezebel. Mas por que ele está fugindo diante de Jezebel? Já que ele é o homem que orava e que fez uma oração de 8 segundos e que o fogo desceu do céu e que todos viram a grandeza de Deus. Vamos voltar ao texto aqui. 1 Reis 18, versículo 38. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer o ribeiro de Quizom, e Elias os matou. Aonde que está a misericórdia? Aonde que foi colocado a misericórdia nesses fatos aqui? Você foi, vamos supor, Deus te enviou, você foi lá e pregou, e fogo desceu do céu, e coisa maravilhosa aconteceu, pessoas se converteram, pessoas se transformaram. Deus, num determinado momento, pega o seu inimigo e coloca ele em tuas mãos. Ele te dá o seu inimigo em tuas mãos. Então o que você deveria fazer, já que Deus teve misericórdia de você? Você deveria, ao você manietar esse inimigo, você deveria ter misericórdia desse inimigo. Você deveria ter misericórdia desse inimigo. Entendeu? Mas o que você fez, em vez de você ter misericórdia desse inimigo? Você pegou, entendeu? Compurgiu todo mundo que estava junto com você e foi atacar esse inimigo da maneira que você queria, da maneira que você achava ser certa, por uma mágoa, por uma tristeza, ou porque aquele inimigo tinha feito algo ruim para você. O Senhor Jesus falou que nós não devemos determinar de que maneira a justiça de Deus vai ser feita na vida daqueles que nos perseguem. Então Elias, ele deveria ter pregado a palavra de Deus para esse povo. Ele deveria ter chamado os profetas de Baal, falado: aqui, vocês estão vendo as grandes maravilhas que esse Deus faz. Abandone essa vida errada de vocês, abandone esse Deus de vocês que nos responderam vocês no momento em que vocês clamaram, e ousem a entrar na presença do Deus maravilhoso, porque Deus, ele é misericordioso. Se Deus não tivesse misericórdia de nós quando nós pecamos, então esse é um dos motivos que muitas pessoas têm caído. Esse é um dos motivos que muitos homens consagrados de Deus têm perdido as suas condições e têm se prostrado diante de barreiras pequenas, diante de coisas pequenas. Eles fizeram coisas grandes porque Deus estava com eles, porque Deus os usou para fazer. Mas por causa das atitudes que tomaram em relação aos inimigos, em relação àqueles que estavam vivendo na ignorância e que os perseguiram, eles pegam essas pessoas e eles não têm misericórdia, então deixam de dar testemunho. Então ali foram todas essas almas que se perderam e que poderia ter conhecido Deus, que poderia ter olhado para Deus, mas por causa da atitude errada de Elias, esse povo foi morto
e desceu à sepultura sem conhecer Deus. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer que nenhum ímpio, seja ele mais pecador que fosse, ele vá para o inferno. Ele desce a sepultura sem o conhecer. Então a porta, ela está aberta enquanto o povo está vivo, seja lá quem for, seja lá qual pecado que a pessoa tiver cometido. Então, olhemos para isso e nos atentemos para isso e pedimos a Deus que nos dê um coração capaz de ser como o coração dele. A paz.